Em Efésios, no capítulo 1, versículo 1 do capítulo 2, está escrito assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Se nós chegássemos num lugar em que as pessoas estão mortas, nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Aqui diz que Jesus nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados ou delitos. Portanto, pregar o evangelho é levar vida aos que estão mortos por causa do pecado. Precisamos nos lembrar que a causa da morte espiritual é o pecado. E a única pessoa que pode e tem poder para tirar o pecado e dar vida é Jesus. Medite que não há nenhuma maneira de lidar com os mortos. Você não pode agradar a um morto, fazer um morto ouvir, fazer um morto se alegrar. Nós não temos como lidar com os mortos espiritualmente. Por isso, cada um de nós necessitamos do Espírito de vida de Jesus. Jesus disse: a minha palavra é Espírito e vida. Portanto, todos nós, os que cremos, precisamos de tomar a palavra de Jesus e, por meio do Espírito de Jesus, receber a vida, ser vivificado. O que está escrito é para nós. Recordamos a profecia de Ezequiel a respeito do vale de ossos secos. A casa de Israel foi comparada a um vale de ossos secos. E Deus disse ao profeta que profetizasse. E então, quando ele falou, os ossos começaram a se mover e se uniram ossos com outros ossos. E então, os ossos se unindo, formaram-se tendões. E por último, a carne. E então aqueles corpos se colocaram de pé. Deus diz em seguida que aqueles ossos secos eram a casa de Israel. Na verdade, todo o mundo que vive em pecado é como um vale de ossos secos. Estão mortos. O que todos precisam é de Jesus como vida. Não é religiosidade. Não é obra humana. Não, nenhum homem pode dar vida. Nenhum homem pode lidar com a morte. Somente Jesus, o Deus vivo e verdadeiro, o poder do Espírito Santo, pode nos levantar da morte. Somente a palavra e o Espírito que é vida. Portanto, medite nisto. Medite nesta palavra. É por isso que Jesus disse: vinde a mim. É por isso que ele disse a razão da sua vinda. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Este é o evangelho da verdade e esta é a realidade. Primeiramente, estamos mortos. E quando cremos, a vida de Jesus entra em nós. Nós nascemos de novo. A partir daí, cresceremos cada dia mais em vida e no conhecimento de Deus, à medida que somos alimentados pelo Espírito, pelo pão vivo que desceu do céu, à medida que bebemos a água viva. Essa é a vida espiritual no reino do céu, anunciado por Jesus nos evangelhos. O reino do céu é por meio do Espírito Santo. Por isso, a igreja não se move sem o Espírito Santo. A igreja não opera sem o Espírito Santo. Tudo que é feito sem o Espírito Santo permanece morto como um vale de ossos secos. Bendito seja Jesus que nos deu o seu Espírito e a sua vida. Que esta graça e esta verdade seja meditado por todos. Que todos os que creem experimentem a palavra que é Espírito e vida. E saiam da religião morta. Há uma igreja
das 7 cartas de Apocalipse que tem uma relação direta com a morte. É a igreja de Sardes. Jesus diz que muitos ali não se contaminaram com a morte e que andarão de branco com ele, isto é, andarão em vida com ele. Bendito seja Jesus, aquele que vive e é eterno, e aquele que é a nossa própria vida agora. O reino chegou e estamos nele. Movemos por meio do Espírito e andamos no Espírito para dar testemunho da verdade, pois o Espírito de vida é a verdade. Que a graça e o amor de Jesus Cristo estejam derramados em todos os corações e a paz do Senhor seja com todos. O que os mortos precisam é de vida e só Jesus vivifica. Amém.